Entrou? Deixa eu ver. Não sei se deu certo. Deu certo, gente? Vocês estão me vendo? Hello, hello, hello. Não, não é pra botar esse filtro. Quero botar um outro filtro. Ah, deu certo, o pessoal tá entrando. Hello, oi todo mundo. Olá. Tudo bem, gente? Vamos bater um papo aqui bem legal. Não quero esse. Deixa eu ver. Vou colocar esse. Esses olhos. Oi, pessoal. Olha que filtro legal. Hoje eu acho que eu vou usar esse filtro. Os meus cílios ficaram show. Uhul. Estão entrando aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oi, todo mundo. Como vão vocês? Tudo bem? Tô entrando aqui para fazer uma livezinha hoje. Conversar com vocês sobre alguns assuntos ainda referentes a cuidando da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Vamos lá. Olá, boa tarde, Vini, Rafa, Leila, Andressa. Tudo bem? Vamos entrando aí. Luciana, Lu Pinheiro. Olá, olá. Vão me ajudando aí a espalhar. Vai mandando esse aviãozinho aí para convidar pessoas. Se vocês mandarem, manda para umas 3, 4, 5 pessoas para elas poderem entrar aqui na nossa live. Daniela, Débora, Cacau. Olá, olá. Tudo bem? Rebeca, tudo bem? Que legal. Briane, Karine, Fernanda, acho que é Fernanda. Bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho? Eu quero continuar batendo naquela nossa tecla da identidade. Uma identidade bem resolvida, um coração... Oi, Paula! Um coração bem resolvido. E quero conversar com vocês hoje sobre... um pouco mais sobre as nossas emoções e como elas estão coligadas ao nosso cérebro, a como a gente desenvolve pensamentos quando a gente tem emoções que precisam se alinhar e coisas que estão muito mal resolvidas ou traumas que ainda não foram trabalhados. O nosso cérebro vai aderindo isso, vai recebendo essas coisas e nem sempre com mecanismos saudáveis. Alguns dos nossos mecanismos de defesa são muito ruins. Eles são só para sobrevivência. Então, depois que a gente sair do modo sobrevivência, a gente precisa aprender a curar a alma, curar o coração, para a gente entrar no modo vida abundante, não é? Aquela vida que está transbordando. Muitos de vocês que estão me assistindo, quem sabe estão pensando assim, eu ainda estou no modo sobrevivência. Mas o Senhor tem mais. Ele não tem modo sobrevivência para nós. Ele quer a gente na vida abundante, tá certo? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tipo de troca, da gente sair do modo sobrevivência e começar a entrar cada vez mais na vida abundante que Deus tem para nós, nas promessas que Ele tem pra gente, tá certo? Então é o seguinte, eu quero conversar um pouquinho sobre as nossas emoções. Quando a nossa emoção está bloqueada, olha só o que eu escrevi aqui, quando nós usamos nossas emoções para bloquearmos os caminhos relacionais. Então, se a nossa emoção é de falta de perdão, ou de estar bronqueado com alguém, ou de algo que realmente eu quero causar esse afastamento. Existem alguns afastamentos que são necessários, são os nossos limites. Mas a diferença entre limites e ofensa é uma linha muito tênue. E para a gente saber se a gente está realmente colocando limites ou respondendo de um lugar de ofensa do nosso coração, nós precisamos, urgente, perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, isso aqui é um limite que eu estou colocando verdadeiro? Ou tem algo no meu coração que precisa ainda ser trabalhado
para eu vencer as minhas barreiras com essa pessoa ou com esse relacionamento? Entendeu a pergunta? Espírito Santo, isso aqui é um limite meu, saudável, que o Senhor me deu, ou isso aqui é uma barreira? Isso aqui causou uma barreira relacional e não é um limite, não é algo saudável. E nós precisamos discernir a diferença entre os dois. Então pergunte para o Espírito Santo, porque se for um limite é para teu benefício, é uma coisa bênção. Mas se for uma barreira, às vezes a gente acha que é um limite e não é um limite, é uma barreira. Tem sido algo que vai te gerar sofrimento, vai te gerar raízes de amargura, vai te gerar distanciamento desnecessário, vai gerar coisas no teu coração que não eram para estar lá. Então quanto mais cedo a gente correr para o Espírito Santo, quanto mais cedo a gente reconhecer que, opa, eu preciso fazer essa pergunta, eu preciso parar aqui um pouquinho, preciso pegar meu lápis e o meu caderno, preciso perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, isso aqui que eu estou tendo com essa pessoa, ou nesse relacionamento, eu estou construindo um limite saudável ou há uma barreira? E se o Senhor responder, olha, isso é uma barreira no teu coração, isso está gerando, está vindo de um lugar de mágoa, está vindo de um lugar que você está chateado, aí você entra e faz os exercícios que eu tenho ensinado vocês, o exercício do perdão, o exercício de realmente renovar a tua mente, porque através dessas coisas que você precisa perdoar, muitas vezes entraram mentiras ou jeitos errôneos de pensar, não é mesmo? Pensar de si mesmo. Então, é muito importante a gente perguntar, Espírito Santo, essa emoção que eu estou usando aqui, às vezes o que nos leva a causar, o que nos leva a impor o nosso limite. Limites têm que ser colocados, mas eles não devem vir de um lugar de ofensa, senão ele não é um limite, tá certo? Muitas vezes a gente se esconde atrás da palavra, esse é o meu limite, e na realidade estamos ofendidos. O limite deve vir de um lugar onde eu tratei meu coração. Eu perguntei para o Espírito Santo, opa, isso aqui é um limite meu ou isso aqui é uma ofensa minha? E às vezes, quando a gente está debaixo de uma situação abusiva, primeiro nós precisamos mesmo simplesmente nos desvincular. Normal. Faz um rompimento por um tempo, é necessário às vezes a gente só, opa, isso não tá legal. E antes de eu conseguir avaliar toda essa relação, eu preciso primeiro só me afastar um pouco, certo? E aí que eu digo, gente, se afaste sem a língua, não precisa falar nada. Não vai lá e confronta, vai dar problema. Não vai lá e fala um monte, só se afasta um pouco e deixa o Senhor ir tratando você, o teu coração. Então perguntar para Deus, Deus, qual a diferença entre um limite e uma barreira? Será que eu estou colocando um limite? Eu estou olhando para isso de um ponto de vista saudável? Eu estou usando ferramentas de um prisma saudável ou estou usando ferramentas de um lugar ofendido, doído, mal resolvido? É muito importante ter essas respostas, tá certo? Aí, vamos lá, vou ler de novo. Quando usamos nossas emoções para bloquearmos os caminhos relacionais, os caminhos do coração, usarmos as nossas emoções como motivação se torna algo muito tóxico. Então eu quero falar um pouco sobre emoções. As nossas emoções, elas podem ser algo que nos abençoam ou algo muito tóxico. E algo que devagarzinho vai enganando o nosso próprio cérebro. Porque por causa de como a gente se sente, a gente cria pensamentos, a gente cria sistemas racionais, maneiras de pensar, maneiras do nosso raciocínio. Então olha aqui, a nossa cura não necessariamente promove em nós os hábitos novos que nós precisamos. Tem muita cura que pode ser instantânea, tem muita cura que vai ser instantânea, tem muita cura que, ó, o Espírito Santo entrou, agiu, tirou aquilo, você se sente mesmo renovado e aquilo é legítimo. Mas tem muita cura que não reaciona ou canaliza em mudanças de hábito. Então, às vezes a gente até pergunta, peraí, mas então essa pessoa, ela é curada de verdade? Ou a cura nem aconteceu? Vai gerar mudança de hábito ou não vai? O que está acontecendo aqui é legítimo ou é fake? Não é verdade, não é?
Então, eu quero que a gente consiga conciliar os dois. É muito importante a gente saber que as nossas curas emocionais têm que dar frutos de novos hábitos. De uma maneira prática, como você acha que a gente faz isso? A gente tem que ir renovando a nossa mente, tem que ir trabalhando naquele exercício da renovação da mente. Pega as mentiras, lança lá aos pés da cruz, recebe as verdades, as verdades, as verdades. Recebe aquilo que o Pai tem para dizer sobre você. Mas ao mesmo tempo, hábitos são construídos a duras penas. Hábitos novos são construídos através da gente sacrificar o nosso próprio eu. E hábitos novos vêm de uma frase do Eugene Peterson, o pastor que escreveu The Message, a mensagem, essa versão da Bíblia. Ele fala assim: é uma longa obediência numa mesma direção. Tá certo? Muitas vezes, para que nós possamos gerar novos hábitos, precisamos de uma longa obediência numa mesma direção. Então, a gente vai precisar acertar as coisas, descarregar mágoas e coisas do nosso coração, tratar feridas. E ao mesmo tempo, vamos precisar dizer sim para esse processo de uma longa obediência numa mesma direção. Esse processo de Deus, de estar trabalhando os nossos hábitos novos. E aí eu quero falar sobre a obediência de uma perspectiva que diz assim: que a sua mente seja a mente de Cristo. Que você ande na luz como Ele é a luz. Que você queira andar na palavra e nas coisas do Espírito Santo, que você dê prioridade para essas coisas. Tá certo? Quando eu acabar essa live, eu vou repostar esses exercícios aqui no meu stories para vocês poderem ter, tá bom? Entra nas minhas stories e tira um clique do próprio telefone, tira uma foto da tua tela para você poder guardar esses exercícios facilmente com você, tá certo? Vamos lá. Eu quero falar sobre um dos hábitos que eu gostaria de trabalhar hoje para a gente poder vê-los restaurados, tá certo? Um dos hábitos, a alegria. Muitas vezes a alegria não é só uma emoção, ela também é um espírito, não é? Da mesma maneira que a tristeza. Quando nós somos criados num ambiente de bastante alegria, isso gera coisas no nosso cérebro. Isso gera respostas nossas, isso gera tendências que a gente vai ter. O mesmo é verdade quando nós somos criados num ambiente sem muita alegria. E eu não estou falando só a alegria do todo mundo é alegre. Estou falando a alegria de Jesus, a alegria genuína, a alegria de que há motivação, há esperança, há algo lindo no nosso lar. E percebam comigo aqui, eu não estou falando a perfeição. Não, em momento algum estou dizendo isso. Nos lares mais alegres também existe tristeza. Então eu não estou falando de um lugar perfeito, mas eu estou falando de um lugar majoritariamente, a maior parte do tempo, um lugar alegre, tá certo? Então, olha só, as pessoas que foram criadas em ambientes de baixos níveis de alegria, ambientes sem Jesus, ambientes sem alegria, são mais propensas ao legalismo, às religiões e às listas de regrinhas. Quando você tem baixa alegria onde você é criado, quando você tá um pouco mais velho, você cria sisteminhas. Você é muito perfeccionista, você é muito estudioso, você é muito não sei o que, você tem que acertar na vida. Tem vários sisteminhas, tem várias listinhas de regras. Então, quando nós somos criados em ambientes de baixa alegria, nós preferimos geralmente isso, tá? Tô falando geralmente, gente, porque sempre tem suas exceções. Mas geralmente nós temos a tendência de preferir o legalismo, a religião e as listas de regrinhas. Isso pode tornar essa pessoa uma pessoa perigosa, porque a Bíblia não foi feita para ser uma lista de regrinhas, mas ela pode se tornar. Se nós formos muito religiosos, a Erika entrou aí. Ei, Erika! Se a gente for muito religioso, a gente pode pegar a Bíblia e fazer dela uma lista de regras facilmente. Quer crescer com Deus? Segue essas regras. Quer acertar na vida? Segue essas regras. Que não deixa de ser verdade, siga a palavra, mas não porque ela é a regra, mas porque ela dá vida para o coração. Mas, mais uma vez, quando nós fomos criados num ambiente com baixos níveis de alegria, a gente tem tendência, a gente tem inclinação a querer regrinhas, religiosidade e legalismo.
O mesmo é verdade do outro lado. As pessoas que foram criadas num ambiente de alta alegria e esperanças em Jesus têm mais inclinações no coração, tem mais inclinação para as coisas do coração, mais inclinação à intimidade, mais inclinação ao relacionamento, mais inclinação ao colo. Por quê? Porque aquela pessoa já se sente melhor aceita, já tem mais esperança, já é mais atraída ao colo do Pai. Aquele aconchego, aquela intimidade, tá certo? Então, quando nós temos altos níveis de alegria, fomos criados com um lugar de mais esperança, a gente já tem uma inclinação, uma tendência mais natural a querermos buscar o coração, buscar a intimidade, buscar algo relacional verdadeiro, tá certo? Vocês estão comigo, estão me seguindo aí, tá fazendo sentido? Espero que sim. Então, eu tô dizendo isso para trazer um assunto a nossa pauta aqui. Sem cura para os nossos emocionais, nós não conseguimos retreinar o nosso cérebro para as mudanças comportamentais que a gente precisa. Estão comigo? Estão me seguindo? E sem treinarmos o nosso cérebro para algo novo, geralmente não é possível nós conseguirmos nos recuperar. Porque tem muita gente falando pra mim, tô fazendo os exercícios, tô sentindo o Espírito Santo, tô sentindo um quente na minha mão, tô sentindo algo acontecendo aqui na região do meu estômago. Isso é maravilhoso, gente. Continue, vá em frente, vocês estão no caminho certo, isso é de Jesus. Porém, esses exercícios e sentir o Espírito Santo e perceber arrepios no nosso corpo e coisas que Deus está mudando e fazendo e quentura nas nossas mãos e palavras de conhecimento às vezes para alguém, isso tem que gerar mudanças no teu comportamento. Todo encontro genuíno com Deus gera mudanças comportamentais. Todo encontro genuíno com o Espírito Santo, aquilo foi mesmo do Espírito, muda você. Muda o teu comportamento, muda o teu sim, muda aonde você coloca as tuas paixões, mudam os teus valores. Estão comigo? Estão me acompanhando? Então, um dos frutos de que nós estamos andando com o Espírito Santo, fazendo o que tem que fazer, pagando o preço que a gente tem que pagar, é que relacionalmente a gente começa a acertar. E os nossos níveis de alegria no cérebro, alegria na nossa maneira de pensar, são mudados, tá certo? Por que eu tô falando especialmente sobre a alegria? Porque pra gente ter a renovação da nossa mente, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente renovar a nossa mente de lugares cativos para lugares livres. E o que é mais cativo, existe um soco, um ataque do inimigo contra a tua alegria. Ele quer roubar a tua alegria o tempo todo. A palavra de Deus diz que ele é a alegria da minha alegria, da minha alegria. Então, se ele não for a tua alegria, o que mais vai ser? Uma boa pergunta, não é? Se o Senhor Deus Todo-Poderoso não te preencher de tal forma que ele for toda a tua alegria, que ele te basta, o que mais vai ser? O que mais vai ser a tua alegria se o Senhor não for a tua alegria? Teu esposo? Tua esposa? Teus filhos? Quantas aí estão super alegres e completas por causa de filhos? Claro que não. Os filhos não completam. O esposo não completa. Fica faltando alguma coisa. Cadê aquela alegria que é a alegria da minha alegria, da minha alegria? Aquela alegria que me dá vida, que eu estou procurando, que transforma tudo. Cadê aquela? Se ele não for a raiz da tua alegria, se ele não for o princípio da tua alegria, se ele não for onde a alegria começa, o começo, o meio e o fim da alegria, é o grande eu sou. Se ele não for, nada nessa vida vai te bastar. Nada. Finanças, esquece, gente. Se você ganhar $2.000, $2 milhões, $20 milhões hoje, não vai resolver o teu problema da alegria. Pelo contrário, meu marido é contador, ele ajuda muitos clientes bem ricos, alguns milionários. O dinheiro gera mais problemas, mais coisas para resolver, mais prestação de contas, digamos assim. Então, se a gente não está liderando bem a nossa
a nossa casinha, o nosso eu interior, nosso coração, se nós não somos os donos da nossa própria alegria em Deus, o que isso está gerando? Está gerando, eu vou responder, está gerando depressão, está gerando tristeza profunda, está gerando vitimismo, eu sou sempre vítima da minha vida, da maneira como eu vivo, está gerando contenda e confusão entre os irmãos, está gerando problemas relacionais entre você e qualquer outros, está gerando doenças psicossomáticas, doenças no seu corpo, doenças que você vai se desligando, se distanciando. Está gerando hábitos que não são bons, que não são os hábitos que Deus tem para você. O Senhor quer ser a alegria da tua alegria. Ele quer ser tua fonte de alegria, tua fonte de esperança, tua fonte de inspiração, para que todas as outras áreas na tua vida tenham sucesso, possam mudar, estejam abertas para mudança. Então hoje eu queria vir aqui e falar um pouquinho com vocês sobre essa cura, sobre a gente tirar de nós a tristeza, tirar de nós aquilo que é profundo. Mais uma camada de eu preciso perdoar os meus pais, eu não fui criada num lugar propício, num ambiente de alegria, de esperança. Eu fui criada num ambiente triste, num ambiente pesado, ou num ambiente onde eu não fui ensinado assim, a ter essa alegria, a ter essa esperança. Quantos pais declaram sobre os filhos maldições, coisas que nem deveriam ser? E eu não estou dizendo, gente, que devem haver pais perfeitos. Nós podemos pedir perdão e rever se a gente errou, isso é normal. Isso sim é uma grande cura. Mas eu estou dizendo quando o teu lar foi construído num lugar de reclamações, murmurações, tristezas, depressões. Tem muitas pessoas com depressões geracionais. Minha mãe era uma deprimida, minha avó, minha tia, lá para trás. Ou meu pai era um alcoólatra, não tinha razão de vida, não tinha razões de alegria. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo, você tem razões de alegria. Você tem razões porque você tem Jesus. Ele é a alegria da tua alegria, tudo muda na tua geração. Você fala, para aqui, vai mudar a partir de mim, vai mudar no meu lar, vai mudar no meu casamento, vai mudar na minha vez, vai mudar porque eu vou me posicionar, vai mudar porque eu quero, vai mudar porque eu escolhi Jesus. Vai mudar porque eu sei que eu posso. Eu vou renovar a minha mente, eu vou renovar o meu coração. Eu vou andar crendo que Ele é a alegria da minha alegria. E essa alegria genuína rebalanceia, reequilibra, realinha a minha vida, gente. Se não for assim, vai ser sempre culpa do outro. Ou sempre em algum outro lugar que você vai encontrar isso. E não é assim, você vai encontrar tudo que você precisa para recalibrar a tua alegria em Jesus Cristo. Isso é possível sim, isso é verdadeiro, isso é poderoso, isso é lindo, isso é eficaz e isso é mais do que suficiente. O apóstolo Paulo, ele fala assim em Filipenses, que se ele não tiver mais nada, ele só tiver Cristo, a graça me basta. Ele fala, eu sei viver em tudo quanto é situação, sei viver abatido, sei viver em abundância, sei viver preso, sei viver livre, sei viver me sentindo amado, sei viver me sentindo rejeitado. Por quê? Porque a alegria dele não estava em pessoas. Ele se recalibrava, porque a alegria da minha alegria é Jesus. Não estou olhando para a aceitação de líderes, para a aceitação de governos, para a aceitação de amigos. Estou olhando para aquele que é o princípio e o fim, o autor e o consumador da minha fé. Estou olhando para aquele que tudo faz sentido. Estou olhando para aquele que me define. Gente, identidade é isso. Quem te define? Identidade é o que o Pai falar sobre você, é o que te define. Os pensamentos de Jesus a teu respeito, naquele dia, naquele momento, agora mesmo aí na tua cabeça, na tua casa, enquanto você está tomando anotações, os pensamentos de Jesus te definem. Esses são os pensamentos que valem a pena. Esses são os pensamentos que a gente deve cultivar, investir, aumentar a capacidade deles serem ainda mais. Sobe, 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 sobe. Aumenta o fogo. Porém, quando entra um cônjuge, sai lascando, fala um monte de besteira. Não, gente, se recalibre em quem Jesus disse para você que você é. Anda nas metas daquilo que Ele está declarando na tua frente. Porque é possível sim. E porque muitas vezes a gente pode mudar de cônjuge 20 vezes e ainda não resolveu o problema. Porque o problema não está no cônjuge, o problema está na gente.
a gente tem que saber se recalibrar. A gente tem que saber voltar às verdades do Senhor que são irrevogáveis. A gente tem que saber pegar a palavra e falar, eu quero que essa palavra seja verdade na minha vida, eu quero que ela faça sentido, e eu quero que ela faça sentido agora. Amém. Eu vou ler de novo um versículo que eu li alguns dias atrás, acho que na segunda-feira. Um versículo curto. João 16, 33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus falando, gente, através da caneta de João. Mas é Jesus falando. Ele está falando assim, olha, vocês vão sofrer, vai ter aflição, vai ter deserto, vão ter dificuldades, vão ter palavras de desânimo, vai ter aquela pessoa que parece uma pedra no teu sapato, vai ter um lugar que você vai ter que aprender a lidar, vão ter lugares para você morrer pro teu próprio eu, vão ter lugares que o Senhor está usando para te impulsionar, para te investir, lançar você para frente. Deus está investindo em você quando você está em processo, e muito. Isso vai existir, mas segura a onda aí, tem de bom ânimo. Guarda o coração, sabe por quê? Porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter essas coisas, mas segura aí, porque eu venci o mundo. Eu já ganhei. Entendem? Então guarda o coração nisso, saiba que isso é muito verdade, gente. Isso é muito verdade, isso nos ajuda a gente se revestir daquilo que a gente realmente precisa. Que a gente se revista de glória, que a gente se revista das verdades de Deus sobre nós. Esses exercícios que vocês estão começando a fazer e a pôr em prática são exercícios diários, são exercícios que você vai aprender a fazer quase no automático, e são exercícios que, se a gente não fizer, o inimigo toma vantagem naquele segundo. Você acha que o inimigo está dormindo, que ele vai passar uns 2 dias, deixa eu deixar ela em paz um pouco? Não, ele vai entrar exatamente onde ele sabe que dói. Ele vai entrar exatamente quando você baixou a guarda. Ele vai entrar exatamente onde ele sabe que aquilo ali ele pode te afligir. Então não dá um break. Não deixa brechinha. Não cria distanciamento disso. Essas ferramentas são para a vida. E para que você esteja tão pleno, tão cheio de vida, que você gere vida. O objetivo aqui, gente, é treinar a tua liderança, é te equipar, é te afiar. Você está cada vez mais pronto, você vai estar cada vez mais apto, tá certo? Eu quero ler uma outra passagem aqui curtinha para vocês, e eu vou inclusive cantar uma música do meu amigo Gerson. Ele cantou, eu postei aqui, algumas de vocês devem ter assistido e quem sabe alguns de vocês perderam essa oportunidade. Mas é Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude naquilo, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e aquilo que vistes em mim, isso imitai, e o Deus da paz será convosco. Gente, é muito simples, o Evangelho é bem simplificado. Filipenses 4, 8 e 9. O Senhor Jesus está falando do que a gente deve encher nossa mente. Por quê? Por que encher a nossa mente dessas coisas? Tá aqui, a resposta está bem no 9. Porque aí o Deus da paz será convosco para sempre. Vocês vão ter como imitar isso. O que vocês aprenderem, receberem e ouvirem de mim, pratiquem, imitem, e o Deus da paz estará com vocês. Então enche a alma dessas coisas, não seja algo superficial, ou algo que daqui uns 2 meses você precisa de um pontapé para ver se vai, precisa pegar no tranco de novo, precisa empurrar. Não, gente, guarda isso, guarda o coração nas verdades de Jesus, guarda o coração na palavra, alinha os teus pensamentos aos pensamentos de Jesus Cristo,
Ele te define. A tua identidade bem resolvida, ela tem que fazer parte de algo que o Pai quer te dar. De algo maravilhoso, duradouro. Que o diabo não rouba. Que no dia mau você fala, não, olha aqui, Satanás. Sai daqui. As tuas investidas contra mim não prevalecerão, porque assim o meu Pai fala sobre mim. Tá certo? Eu vou cantar para vocês esse pedacinho. Tudo que é real, o que é honesto, justo e puro, o que é amável e de boa fama, se tem valor, pensai. O que aprendestes, recebeste e ouvistes, e em minha vida vistes, isso imitai. E o Deus de paz será convosco para sempre. Sempre que eu lembro de vocês, minha alma sente. Sei estar abatido, sei ter abundância em todas as coisas, toda circunstância. Posso tudo isso no Senhor, a minha força. Mas foi bom saber que em meio à dor há quem me ouça. Sei estar abatido, sei ter abundância em todas as coisas, toda circunstância. Essa música chama-se Samba do Contentamento, do meu amigo Gerson Borges. Acho que vocês podem encontrá-la no Instagram dele. Depois eu reposto aqui, que ele cantou essa música ontem. Ficou muito legal. Mas eu quero deixar essa pequena devocional com vocês, esse momento aí da gente pensar um pouquinho, expandir um pouquinho mais nossos horizontes, conseguir desvendar um pouquinho mais esses mistérios. Obrigada, Van. Isso mesmo, Cris, Samba do Contentamento, Gerson Borges. E deixar esse desafio de não desistir, de não vos deixar abalar, de não sermos desencorajados em continuar a fazer o bem, em continuar a acertar, em continuar a voltar ao centro da nossa alegria, que Ele é a alegria da nossa alegria, da nossa alegria. E Ele nos recalibra, Ele faz as coisas fazerem sentido, tá certo? Eu vou abrir aqui essa caixinha de perguntas só para ver que tem uma coisa aqui. Ok, isso não é uma pergunta, alguém está contando uma história aqui, a Gisele. Eu vou dar para você o meu comentário. Eu acho que quando isso é o caso, precisa sim haver limites e haver uma proposta de quem sabe um distanciamento, quem sabe algo que vocês precisam aí enfrentar juntos. Estejam em oração, se unam para conversar, você e o teu marido. É muito importante a gente sair de relacionamentos tóxicos, a gente não estar em lugares abusivos, muito importante. Eu não tenho como enfatizar isso o suficiente, o quão importante isso realmente é. Mas também você precisa fazer isso em concordância com ele, né, Gisele? Então converse com teu marido, vocês precisam concordar em quais vão ser os limites, como vocês vão impor esses limites, e tenham certeza da diferença entre limites e barreiras, não é? Então esteja assim com seu coração bem resolvido, esteja com tudo bem perdoado, vai lavando a alma, vai lavando o coração, a tua, a dele, quem sabe as dos filhos, de todo mundo que está envolvido nessa meleca. E pede ao Senhor Jesus confirmação e timing, né? Tem tempo de Deus para as coisas. Então, Senhor, qual é o teu tempo? É um tempo da gente dar um tempo? É um tempo da gente precisar se afastar um tempo? É um tempo da gente precisar curar o coração? Quem sabe seja. Então ouve Jesus, pergunta a Jesus e saiba aquilo que o Senhor quer colocar para vocês, tá certo? Alguém mais tem alguma pergunta? Quer lançar aqui na caixinha? Ou quer fazer? Vamos ver.
Tô tentando descer aqui, gente, pra ver se eu perdi alguma pergunta. Quero que vocês saibam que eu tenho orado por vocês, viu? Por todas vocês, todos vocês. Eu sei que tem alguns homens que entram nessas lives aqui também. Para que Deus dê sucesso, para que Deus dê progresso nos exercícios, nas coisas que vocês estão crescendo, que Ele comece a encher vocês cada vez mais. A Cris lançou uma pergunta na caixinha, vamos ver. Ok, tá aqui, Cris. Quero muito ser amiga do Espírito Santo, mas oro, leio a palavra e não sinto Ele como... não consigo ler o resto. Com muita intimidade, fico triste. Ok. Cris, não desista. Primeiro de tudo, não desiste, não fica triste. Intimidade se desenvolve, tá certo? E intimidade vem com tempo, intimidade vem com consistência, intimidade vem com transparência, intimidade vem com frequência, tá certo? A mesma intimidade que a gente quer ter com Deus é um bom exemplo, é um namoro depois um princípio de casamento. No namoro a gente não é totalmente íntimo, a gente está se descobrindo, a gente está se conhecendo. E um princípio de casamento geralmente é tão gostoso, né? Tá tudo naquela fase assim, nossa, uma intimidade, uma vontade, um querer, um conhecer, um correr para ser transparente, para abrir o coração, para que tudo dê certo. Então, seja assim com o Espírito Santo, sabe? Tempo, transparência, consistência, frequência, volta lá, senta no colo do Pai, coloca uma música suave, não sai da presença, use a criatividade. Para mim, às vezes, ficar só parada na presença de Deus é meio entediado, sabe? Eu gosto de estar sempre com o meu coração aberto e respondendo ao amor dele. Então, geralmente eu sinto com uma caixa de lápis de cor, papel, porque eu já começo a desenhar, começo a pintar canetinhas coloridas, alguma coisa assim para eu ir colocando em papel o que eu tô sentindo no meu encontro ali. Às vezes eu faço uma música de soaking. O que é o soaking? É uma música instrumental bem baixinha, bem calma, para eu ir para lugares mais profundos com Deus, com a minha imaginação, lugares de coisas que Deus quer me dar naquele momento. E aí eu vou anotando. Meu caderno vai comigo, minha canetinha, eu vou anotando. Hoje de manhã eu anotei isso aí que eu tô conversando com vocês. Voltou. Desculpa, gente, de repente deu um poor connection aí, mas acabou de voltar. Então é isso aí, uma resposta para você, Cris. Deixa eu ver uma outra aqui. Hoje fiz o exercício de renovação da nossa mente. Foi lindo. Amém, Sandriane. Amém. É isso aí. Shaila, o que fazer com o marido não cristão além da oração? Érica, eu acho que a palavra é muito, muito clara, que tem várias coisas aí além da oração. A palavra de Deus nos instrui para a gente viver o reino para esse marido ou para essa esposa. Quando nós temos um cônjuge que não é salvo, a palavra diz que na nossa vivência a gente seja o reino, a gente seja o encontro com Jesus que está faltando na vida deles. Claro que tem muita gente que não vai querer o encontro com Jesus e nós não podemos forçar isso numa pessoa goela abaixo, mas fazer a nossa parte, sermos servos, servas, sermos abençoadoras com a nossa língua, encorajadoras com as nossas atitudes, sermos mulheres cheias de Deus para que traga conversão para o nosso lar. Come on, gente. É servir, 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 servir muito. Servir com o coração, não servir porque tem que, servir porque quer. É servir em todas as áreas da nossa vida, especialmente na sexualidade. Seja a melhor parceira para fazer amor que o teu marido pode ter. Seja presente, seja amorosa, sirva tudo que você tem, teu próprio corpo, tuas próprias emoções. Seja uma com ele para que ele veja Jesus em você, o reflexo da glória deve ser você. Algo brilhante, brilhoso na tua casa. Porque a maior diferença entre você e ele deve ser o Jesus que você carrega, a luz que você tem. Agora, muitas de nós deixamos o marido não cristão, ou as reclamações, ou as coisas que não vão bem, ofuscarem a nossa luz. Acabar com a gente. Não é isso, gente. Se recalibra, volta a quem Deus diz que você é. E ame bem. Quanto mais amadas nós nos sentirmos, mais a gente ama bem. Quanto mais amados nós formos, mais a gente transborda isso, gente. E isso é muito real, isso verdadeiramente muda tudo.
Você foi desenhada por Deus para ser tudo que teu marido precisa. Tudo. Tudo. Então o relacionamento dele com Deus muitas vezes também vai apoiar em você. Porque Deus designou você para ser esse apoio para ele. Não outra mulher, não outro cenário, não um seminário, não um tal pastor. A esposa. Ninguém tem mais poder no mundo para orar por um marido do que a esposa. Da mesma forma, ninguém tem mais poder no mundo para abençoar um marido, para se dar para um marido, para servir um marido do que a esposa. Então, o que você estiver fazendo como esposa muda tudo, muda a cultura do teu lar. Entendeu, Érica? Espero que eu tenha respondido. Eu não tenho muito tempo, essa pergunta ela é muito vasta, ela tem muitos ângulos. Mas eu espero que você tenha entendido. Vamos lá. Shaila, qual o limite para filhos quando já tem 19 anos? Como lidar? Limites para filhos, limites como para qualquer outra pessoa, gente. Limites saudáveis, limites em amor, limites que impulsionem aquela pessoa a crescimento, tá certo? E limites também, às vezes, na idade, na lei, nas coisas que são importantes. Então, uma pessoa de 19 anos é considerada um adulto, certo? Claro que ela pode não ter maturidade suficiente para viver essa vida adulta, entendo e concordo. Muitas vezes eu tenho um filho de 16 e não consigo nem imaginar ele com 19 pronto para ser um adulto total sozinho. Mas ele está. Então, se ele não quiser as regras da nossa casa ou viver da nossa maneira, ele é muito livre para viver do jeito que ele quer em outro lugar. E nós o abençoamos, não nós o amaldiçoamos, a gente declara que ele vai sair daqui, fora da porta, não é nada disso. Não é uma novela. São simples limites, conversas, estipulando esses limites, explicando. Às vezes a gente vai explicar várias vezes a mesma coisa. Eu estava falando ontem para o meu marido com relação a isso mesmo, meu filho de 16. Eu falo, às vezes, amor, me sinto uma louca. Eu estou repetindo a mesma coisa todo dia. E não é isso, eu não sou louca, eu sou mãe. Então eu vou repetir a mesma regrinha, eu vou repetir o mesmo conceito, eu vou explicar a mesma instrução. E amanhã o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo de novo. É assim mesmo, é a jornada. Só que quando nós já estamos realmente com filhos adultos, a coisa muda um pouco, porque a gente não tem mais a mesma autoridade, no sentido de nós não podemos forçá-los. Então tem que ter sim limites. Olha, filho, até aqui você vai poder, e daqui pra frente, I'm sorry. Daqui pra frente você vai ter que levar do teu jeito e no teu canto. Entende? É importante demais termos limites com os filhos. Uma outra coisa que eu sempre falo pros pais é o seguinte: quem você criou na infância, na primeira infância, na segunda infância, é quem você tem como adolescente. Quem você tem investido como adolescente é quem você tem como jovem adulto. Então, uma coisa vem da outra. Às vezes, nós precisamos pedir perdão das falhas que nós tivemos com os nossos filhos, de áreas onde nós falhamos com eles e não conseguimos acertar, liberar isso na vida deles, perceber que eles realmente nos perdoaram, para a gente poder impulsionar eles para frente, impulsionar eles para acertar daqui por diante, entende, gente? Pai e mãe nenhum é só perfeito. Mesmo que a gente tenha tentado o nosso melhor, eu entendo. Esse é o objetivo, a gente tenta o nosso melhor. Mas peça perdão ao teu filho das limitações, das coisas onde você errou. Tenha essa humildade, tenha essa connection, tenha essa conexão com o coração dele, isso é importante. É importante ter connection, sabe? Quando os filhos não respeitam os limites dos pais, você já perdeu a conexão. A conexão está perdida faz um tempo. Então, escolha o coração, escolha a conexão, escolha muitas conversas. Gente, converse muito com filhos adultos. Filhos adultos não são filhos crianças, eles precisam muito de conversa, muito. Precisa conversar com eles muitas coisas de uma maneira muito vasta. É conversa de tudo que é assunto, de tudo que é jeito. A minha tia tá aqui. Gente, essa Pati Codo aqui é a minha tia. Ela acabou de entrar aí. Tá me dando um apoio. Falou, isso mesmo, Chá. Obrigada, tia. É isso aí, vamos lá. Ai, ai, ai. Nossa, essa pergunta é uma pergunta interessante. E essa pergunta é uma pergunta que não tem nada a ver com nossa casa, nossos filhos, nossos maridos, mas tem tudo a ver com relacionamentos. Então
ela continua sendo uma pergunta que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, não é? Para vocês verem, gente, como é vasto. Quando a gente começa a acertar relacionalmente, isso vai sendo aplicado em todas as áreas da nossa vida. Você pode tirar o mesmo contexto de uma coisa que você aprendeu no casamento para colocar dentro de um relacionamento que você tem no Ministério de Louvor. Tranquilo. Porque relacionamentos, eles fazem isso. Eles vão nos equilibrando e a conexão... Shaila, como lidar com competitividade no Ministério de Louvor? Wanda, eu vou te responder isso baseado em competitividade, ponto. Não só competitividade no Ministério de Louvor. Qualquer competitividade, tá certo? Pode ser com teu chefe, pode ser com alguém na tua área na tua carreira, pode ser com alguém num hobby que você tem, alguém que sempre quer ser melhor, alguém que sempre está te invejando, pode ser na tua casa com algo que você gosta de fazer, pode ser às vezes no teu próprio casamento. Como lidar com competitividade? A primeira coisa que eu diria para você, Wanda, é o perdão. Não esqueça do perdão, não diminua o poder do perdão. Porque quando a competitividade já está te afetando, você precisa perdoar aquela pessoa. Não está sendo uma competitividade saudável, não está sendo uma coisa legal. Então perdoa, vai lá no fundo, perdoa, lava a alma, chora o que tem que chorar. A segunda coisa, eu repreenderia o espírito de inveja. Porque o espírito de inveja é o que estava sobre Caim, que matou Abel. Por causa da inveja do coração, um irmão matou o outro. Então a competitividade, ela gera inveja. Então, no final das contas, a inveja é um espírito de morte. Ela tem uma investida contra a nossa vida. E a partir daí, não é mais uma pessoa, mas Satanás e todos os seus principados e potestades, concorda? A partir daí, a palavra de Deus diz assim, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes, em Efésios 6. A partir daí, a gente começa a perceber, opa, não é mais uma pessoa, mas uma investida do inimigo, porque a palavra de Deus diz que ele tem uma agenda, matar, roubar e destruir. Então, quando você começa a ver que aquele espírito está operando ali, com essa agenda de matar, roubar e destruir, não fica presa só naquela pessoa, naquele problema, naquela competição. Começa a olhar para isso falando, opa, cadê os demônios que estão operando aqui? Guarda o teu coração contra aquela pessoa. Fala, Senhor, eu não vou me ofender com aquela pessoa, mas eu quero que o Senhor vá desmascarando cada artimanha de Satanás por trás disso aqui. Ele vai mostrar. E saiba lutar contra o inimigo, não contra a pessoa. Lute contra o espírito maligno, não contra quem aquela pessoa é. E muitas vezes, de uma maneira prática, como é que a gente discerne isso? Pede para Deus uma listinha. Listinhas, gente, esses exercícios funcionam. Pega teu papel, tua caneta e faz uma listinha das coisas boas daquela pessoa. Senhor, me mostra como o Senhor vê essa pessoa. Me mostra o teu coração para essa pessoa, quem essa pessoa é. E aí tudo que não se alinhar com aquela lista que Deus te deu, é o inimigo. É o devorador da tua paz, é aquele que vem comer quem você é, aquele que está querendo te invejar, é aquele que está querendo competir com você até te destruir, certo? Então, tipo assim, existe até um nível de competitividade que é um pouquinho saudável, que é legal. Então, quando saiu desse parâmetro de ser uma coisa legal, de ser uma coisa abençoadora, quando está sendo uma coisa maligna, de onde vem tudo que é maligno, gente? Do inferno. De Satanás, de todos os seus principados e potestades. Então saiba lidar contra o maligno, contra o espírito, não necessariamente contra a pessoa. Saiba discernir os dois. O que é um espírito? O que é uma pessoa? Não é difícil. Não é difícil discernir entre os dois. Pede ao Senhor a definição daquela pessoa, como o Senhor vê aquela pessoa. E aí, aquilo que for maligno, que sobrou, você sai de concordância com aquilo. Desvincula a tua alma daquele lugar. Repreende o inimigo aos lugares onde ele está tentando ter autoridade. Começa a renovar a tua mente com quem Deus diz que você é. Não com o que o inimigo está falando através daquela pessoa. O que o inimigo está falando através daquela pessoa nem tem tanta importância. Aquilo tem que ter bem menos importância do que o Senhor está falando de quem você é. Percebe? É um inimigo aqui desse tamaninho e Deus aqui, glum, 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 engole. Deus engole
as mentiras do inimigo. É exatamente essa analogia, essa ilustração que eu tô te dando. Tá o inimigo aqui gritando essas coisicas e o Senhor Deus, dizendo quem você é. Tá certo? Como perseverar no devocional? Não consigo estabelecer uma rotina. Isa, primeira resposta para isso é disciplina. A disciplina vem da palavra discípulo. Então, quando nós somos um discípulo de Jesus, a gente faz nosso devocional porque a gente quer, não porque a gente tem que. Então, estabelecer a sua rotina vai ser a sua vontade, não algo que você tem que fazer. Dependendo da personalidade, algumas pessoas são mais inclinadas às coisas naturais. Eu quero que role naturalmente, vou fazer um copo de café com leite e vou sentar com a palavra de Deus. Outros não, outros vão sentar na varanda todos os dias, 6:30 da manhã. Então não tem regra. E especialmente porque intimidade, conexão com Deus não é um livro de regrinhas. É algo que a gente quer estar envolvido. É onde o nosso coração, ele quer estar ali. Ele se inclina para chegar naquele lugar. Gente, eu fico esperando o momento do meu dia para eu poder ir mais fundo com Deus. É uma das minhas coisas favoritas de fazer. Os lugares que quando eu começo a entrar em revelações e começo a anotar, minha cabeça está borbulhando. Começo a ter encontros com Jesus que me fazem tão bem. Então, tipo assim, eu tava querendo aquilo, como você quer um presente na noite de Natal, sabe assim, aquela coisa que fica assim... Dá pra chegar logo nessa parte? Eu lembro quando eu era criança que eu queria pular logo a ceia. Pra que a gente vai comer? Por que a gente não faz os presentes primeiro? Então eu pensava assim, é mais ou menos esse tipo de anseio, que a gente queira essas coisas. Tenho filhos gêmeos, sempre fui comigo na igreja, hoje eles não querem mais ir. Eles têm 19 anos. Então, 19 anos, gente, funciona assim. Filhos criados, a gente continua declarando que aquilo que a gente investiu, aquilo que a gente colocou, aquilo que a gente ensinou, vai permanecer. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando mais velho, jamais se desviarão dele. Isso não quer dizer jamais se desviarão dele a vida toda. Isso quer dizer que jamais se desviarão dele quando eles fizerem essa escolha. Mas a escolha do Evangelho, a escolha de Jesus é pessoal para cada um. Então, os seus filhos gêmeos de 19 anos precisam escolher o Senhor Deus de todo o coração deles. Tem que ser uma resposta individual deles, tá certo? Tem que ser uma jornada que eles mesmos vão dizer o seu sim apaixonado. E eu quero te encorajar com uma coisa, Eliene. Se não for um sim apaixonado, deixa pra lá. Eu não quero filhos religiosos. Eu quero filhos com um sim apaixonado. Quero filhos que entrega tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Ou entra no quente, fervendo, cheios do Senhor, da sua palavra, do Espírito Santo, ou nada. Porque eu sou filha de pastor, eu conheço muitos amigos meus que tiveram vidas religiosas e que hoje estão acabados. Eu conheço pessoas dentro da minha própria família que escolheram o caminho da religiosidade, de fazer o que era certinho, de saber tal versículo, e hoje não vivem vida com Deus. Então que a vida com Deus seja verdadeira, seja genuína, sejam pessoas que olhem aquilo e falam, eu quero, sabe? E sim, enquanto você espera esse momento, ore sim. Leve ao Senhor sem cessar, leve ao Senhor fielmente, leve ao Senhor como alguém que está pagando o preço para o retorno desses filhos. Porque eles conhecem a verdade, mas a verdade ainda não libertou, mas a verdade liberta. Então você que sabe disso, você que está vivendo esse momento de intimidade, não cesse em orar. Ore pelos teus filhos, ore muito. Ore para o retorno desses filhos a Cristo, ore para que eles conheçam esse caminho bom. Ore para que eles tenham experiências com Jesus, verdadeiras, de se renderem, entende? Ore para que o Espírito Santo se revele a eles dormindo, em sonhos, coisas maravilhosas. Ore, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. E a oração do justo, ela é maravilhosa, não é? A oração de uma mãe, ela tem poder. Ore, o Senhor responde. Agora, o que acontece é que Ele não responde no nosso tempo, Ele responde no tempo dEle. Então que a gente confie, que a gente ore com confiança sem desistir, que a gente ore sem estar abatido, não é mesmo? Não fique abatido, não comece a acreditar nas mentirinhas do diabo. Acredite assim, Deus ama mais os teus filhos do que você.
Isso deveria ser suficiente para a gente guardar o nosso coração nas promessas de Deus. A igreja onde eu congrego não tem ministério para adolescentes e meu filho de 13 anos não quer mais acompanhar. O que faço? Muda de igreja. Essa resposta é fácil. Muda de igreja. Na adolescência é hora da gente encontrar uma igreja por causa dos nossos filhos e para os nossos filhos. Tanto que hoje eu tô quase em 3 igrejas diferentes, gente. Eu tenho 2 igrejas diferentes. Tenho 2 grupos de jovens diferentes. Um do meu filho que tem 13 anos, 14, acabou de fazer 14. Eu deixo ele na sexta noite no grupo dele de jovens. E outro grupo de jovens de quarta noite de uma outra igreja que eu deixo o Natan, que tem quase 16. Porque não é mais a época de eu ir na igreja por causa de mim. Eu já estou muito bem criada em Deus. Eu já tenho muita coisa que eu recebi de tudo quanto é lugar. Mas os próximos 5 anos... eu tenho que investir nas coisas que atraem o coração deles, as coisas que eles gostam, o tipo de banda que eles querem ouvir tocar, o tipo de amigos que eles querem encontrar, o lanche que a igreja serve, sei lá eu. Tem tantas razões que eles gostam de ir nas igrejas, não é? Então, evite as igrejas onde eles não gostem. Evite ministérios onde eles não são importantes. Ministério de adolescente é um ministério, e de criança é um ministério que se preocupa com a geração vindoura, que está ali percebendo coisas muito importantes, não é? Também estou vivendo isso com meu filho de 18 anos. É isso aí, gente. Continue em oração. Deus vai fazer. Deus vai trazer tudo que a gente precisa. Então, Cadre, eu tô vendo essa mulher aqui, Cadre Linda 22. Eu não consigo responder o teu. Você encheu 4 caixinhas de informação e eu não consigo ler. Elas ficam todas separadas, eu não consigo juntar toda a tua história. Então eu quero falar com você aqui, quero responder se você tem uma pergunta, mas eu não consigo por causa da história toda que você escreveu. Quando vocês lançam algo na caixinha, tem que ser bem objetivo, senão fica tudo bagunçado aqui pra mim, não consigo ver. Quem tem TDAH, Fernanda? Teu filho, adolescente? Deixa eu ver. Não consigo, tá vendo, gente? Eu não consigo acompanhar do que você tá falando agora. Porque saiu da ordem. Nem sei. Ai, desculpa, gente. Tô tentando aqui, mas fica difícil. Não deixem. Eu vou dar uma indicação. Não deixem rótulos definirem quem seus filhos são. TDAH, autismo, síndrome de Down. Eu tenho um filho com TDAH e eu tenho outro filho com outras necessidades especiais. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem define quem seus filhos são é o Pai do céu. Não são os rótulos. Não é o que o médico falou, não é o que o terapeuta disse. É o que o Pai diz sobre o teu filho. Eles são quem Deus diz que eles são. Eles são. E eu não estou falando negue um diagnóstico, não cuide bem do que precisa. Vai cuidar. Vai crescer, vai amadurecer, vai abrir seus horizontes, vai aprender sobre os teus filhos. As 5 linguagens de amor para a criança é um livro maravilhoso. O livro de limites, Boundaries, para adolescentes é maravilhoso. Eu cresci muito, tenho muita informação, tenho muito livro, muito material. Mas, mesmo assim, quem diz quem teu filho é o Senhor. A definição celeste, não terrena, de quem nossos filhos são aquelas que a gente deve seguir. Tá certo? Eu tenho 1 minuto para acabar essa live. Kátia, nesse caso, ore. De repente você deve ser a mudança que você quer ver. Não sei, mas ore. Peça a Deus que fortaleça a tua igreja, que traga estratégias, que traga sabedoria, que traga criatividade. Tá certo? Ah lá, a Cadre começou a colocar aqui. Ah, minha amiga foi traída, abandonada, o marido não quer dar divórcio, ela ainda ama e ora por ele, para ele voltar. Como agir? Ore pela tua amiga. Ore pela tua amiga, seja um apoio para ela, seja a amiga que ela precisa. Desafie ela a continuar num caminho de crescimento, de cura do coração, de amor próprio, restauração da autoestima. Faça declarações sobre a vida da tua amiga, as coisas que ela realmente está precisando para se fortalecer. Unja a vida dela. E continue em oração. A oração é poderosa. Gente, não desiste da oração. Não é aquela coisa, tudo que eu posso fazer é orar. Não, o que eu posso fazer é orar. Orar é um lugar poderoso. A nossa oração, ela muda muita coisa no coração de Deus. A oração do justo, ela é eficaz. Ela está trazendo o que a gente vai precisar para aquele momento. Entendem?
Isso, passa mesmo, passa o prático para ela, passa